Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, e hoje eu estou aqui no BeConnected, evento de gestão de redes de negócios que acontece entre 7 e 8 de outubro no Teatro Santander, em São Paulo. Eu estou aqui hoje com o Danilo Manzano, que é vice-presidente da Kita no Brasil, e vai contar um pouquinho para a gente, além da trajetória da marca, que chega, desembarca aqui no Brasil ainda esse ano, e também um pouquinho da operação, né? Um ano em que o Brasil recebe muito da China, né? Inclusive. Como é que era o Danilo antes da Kita? Como é que você chega nesse momento? Conta um pouquinho para a gente. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bom, o Danilo é um engenheiro que trabalhou os primeiros 3 anos da vida em grandes empresas, no setor até de alimentos e bebidas, e que em 3 anos eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer mais aquilo da minha vida e fui empreender. E empreendi a primeira vez 15 anos atrás, em tecnologia já. E depois dessa empreitada, eu comecei a trabalhar em empresas de tecnologia. Então, tive sorte de ter trabalhado em empresas como Uber, no começo de operação no Brasil. Tive sorte de trabalhar na 99 antes de virar um unicórnio e conhecer as pessoas e ver um app com tecnologia brasileira. Fundei minha própria empresa e fiquei nela nos últimos 4 anos. E no começo desse ano me juntei à Kita, até porque gosto muito desse segmento de food delivery. Acho que tem muita coisa a ser feita, acho que tem muita coisa que pode ser feita. E para mim, me juntar à Kita e conseguir trazer a tecnologia que eu conheço da Meituan para o Brasil, para mim é um orgulho conseguir desembarcar com uma tecnologia que eu tenho convicção que vai fazer muita diferença para o nosso mercado. Não, inclusive é a grande expectativa do mercado, né? Abalando todos os setores, se a gente pode dizer assim. O que é que a gente pode esperar da operação da Kita? E vejo que você menciona, né, com muito prazer e conforto, assim, trazer essa operação para cá e mais tecnologia embarcada, que a gente sabe, né? O que chega de novidade transforma mesmo o mercado como um todo. Sim. A minha história com a Kita é bem interessante porque 6, 7 anos atrás, eu já trabalhava no segmento de food delivery, em empresas de tecnologia, e eu falei para mim mesmo que eu queria conhecer quem era a referência no mercado, trabalhando como entregador perto da cidade sede da empresa. Então, lá em 2019, eu fui para Beijing, para Pequim, para trabalhar durante uma semana como entregador da Meituan, que é a marca. É mesmo? Fiquei uma semana trabalhando, uma experiência maluca, mas eu pude vivenciar o que é o produto em si, né? Acho que essa é a grande dificuldade do mundo de tecnologia. Você conseguir tangibilizar para as pessoas o que é o produto. Quando a gente fala de algoritmo, de tecnologia, fica muito pouco tangível, né? Mas assim, então essa é a minha primeira história de proximidade com a empresa. E falando um pouco mais do modus operandi da empresa, um comprometimento, o primeiro ponto para mim muito claro, é um comprometimento de longo prazo, né? Então o mercado brasileiro é um mercado que tem um baita potencial, mas ele tem uma série de dificuldades, de complexidades, que façam que a gente entenda que a mudança vai acontecer, mas ela não vai acontecer de um dia para o outro. Então depende de um comprometimento de longo prazo com o nosso país, depende de um investimento que comporte essa paciência. Mas a gente fala internamente que quanto mais tranquilo a gente está com o longo prazo, mais paciente a gente é para o curto prazo. E aí, conseguir trazer isso, um produto que faça valor, para criar valor para os diferentes lados do marketplace, é o nosso foco. E aqui a gente trata os lados como 3 clientes, né? Então, o entregador, restaurante e o consumidor final. Como é que a gente consegue trazer valor para esses 3 com base no que a gente viu ao entrar no mercado brasileiro de dificuldades, oportunidades, coisas que a gente como empresa consegue entregar e não promessas vazias que, tá bom, vai ser mais uma plataforma de delivery. Eu particularmente me sinto muito honrado de trabalhar na empresa porque a empresa demora talvez um pouco mais de tempo do que outras startups levam para fazer apostas em novos mercados. Mas uma vez que essa aposta é feita, ela se compromete no longo prazo. Então, eu particularmente fico muito feliz com que isso tenha acontecido aqui no Brasil. Novamente, não vai ser de um dia para o outro a mudança, mas eu acho que só o fato de o mercado também estar se mexendo bastante, eu gosto de acreditar que também tem um pouco da influência da gente, mesmo a gente estando pré-operacional.
né? E para a gente, obviamente, uma honra ter essas mudanças acontecendo com a nossa chegada também. Mas é muito sobre trazer uma tecnologia de fora que já é provada, mas respeitando as particularidades do nosso mercado e aí sim tendo também liderança brasileira influenciando nessas tomadas de decisão. Como é que foi ser entregador da Kita? E eu queria entender o que é que você percebeu de diferente, que você teve aquele insight e falou, funciona para esse lado aqui, funciona para quem pediu e a empresa deve ser bacana por intermediar isso de uma forma legal. Primeira coisa que... E isso é uma experiência de 6 anos atrás, né? Então, imagina o quanto o produto já não evoluiu de 6 anos para cá. Mas a primeira coisa é o quanto pouco eu me deslocava para fazer retirada de pedido e entrega para os consumidores. Então, uma densidade e um controle maior para que eu me deslocasse menos. E isso, para mim, fazendo o número de entregas que eu fazia, quanto mais entrega eu fizesse, mais ganhos eu ia ter fazendo essas entregas. Acho que esse primeiro fator é o que mais chama atenção, é a quantidade de entregas que eu fiz. Então, teve um único dia que eu fiz 32 entregas, me dedicando 6 horas, 6, 7 horas, o que é muito pouco usual e eu nunca vi referências assim no mercado brasileiro. E o que está por trás disso é a tecnologia que permite não só ter rotas otimizadas ao longo dos pedidos que iam caindo para mim como entregador, mas principalmente influenciar consumidores que abrissem o aplicativo e, dado que já tinha uma rota pré-definida da minha para um consumidor, também serem impactados com oferta de restaurantes que estavam próximos da minha rota. Isso para mim mesmo garantia muito pedido. Então, acho que esse para mim é o principal fator. O segundo fator é a interface para o entregador. Normalmente, plataformas não dedicam tanto de tecnologia para a interface com o entregador. Tem uma tecnologia que a gente tem aí sim, nos dias atuais, em Beijing, em que os entregadores conseguem fazer entrega sem ficar olhando para o próprio celular. A gente tem um capacete inteligente, que tudo acontece com um sistema de áudio no capacete, e permite com que ele não tenha que se distrair olhando para o celular para saber onde ele tem que se deslocar, além do fato do capacete garantir que tem um time de segurança monitorando se tiver qualquer tipo de acidente e conseguir intervir em benefício do entregador. Então, assim, é uma maneira de pensar muito voltada ao cliente. O cliente como primeiro tomador, quase como se fosse a esfera de tomada de decisão, como vamos impactar o usuário, o restaurante, o entregador. E aí depois a gente fala da empresa. E isso é muito, muito vivido no dia a dia. E acho que a consistência do que eu vi lá atrás e que eu vejo hoje é impecável. Essa tecnologia já vem para cá na forma como o aplicativo vai operar. Sim, a gente hoje está num processo de trazer também essa tecnologia para cá. Então, o aplicativo, apesar de ter 2 nomes, Kita e Meituan, a tecnologia é compartilhada, né? Então, é o mesmo sistema que a gente chama de despacho. Mas também os hardwares, que são essas soluções, a gente também está avaliando trazer isso para o Brasil. Tem, obviamente, uma questão de importação, de certificação, mas tem um time dedicado fazendo com que esse desembaraço aconteça para a gente oferecer esse tipo de tecnologia no mercado brasileiro. E vocês começam forte aqui em São Paulo, com uma determinada área de expansão? Como funciona a operação? A gente opera cidade a cidade, então, e aí tem várias características interessantes. A nossa sede hoje no Brasil é na cidade de São Paulo, né? A gente já superou mais de 1.200 funcionários aqui no Brasil. Eu até dividi no evento agora que é o pré-operacional com maior gente que eu já participei na minha carreira de startup. Incrível. Mas acho que é um comprometimento, né, vivido no dia a dia. E a gente faz expansão cidade a cidade. Então, a gente tem times dedicados para as cidades. E a ideia é ter um time que, no primeiro momento, começa a fazer o relacionamento com os clientes restaurantes, né, os restaurantes parceiros, para entender e explicar o que é a plataforma, como funciona, as ferramentas, o porquê que pode ser interessante para aquele restaurante ou aquela marca. Esse é o time que começa desbravando, vamos chamar assim, as cidades. E tem um outro time que foca na questão logística. Como é que a gente consegue também atrair os entregadores para ver, tem uma alternativa para você, olha os ganhos como vão ser, o que você pode ter de benefícios comparado ao que você tem hoje no mercado. E aí começa-se esse trabalho para até atingir um nível mínimo de oferta de restaurantes com oferta e capacidade de entregadores para garantir uma boa experiência para o usuário final. Então, é uma expansão cidade a cidade. E a gente começa esse ano com uma cidade piloto menor, para a gente garantir que o produto está funcionando bem e tudo dando certo, e em seguida vindo para São Paulo. Não começa aqui, então? A gente faz uma cidade menor, piloto, para testar. Para testar e ver se está tudo alinhado com o que a gente desenhou de expectativas. Né? É uma questão de validação de
de produto, apesar que para a cidade a gente quer oferecer todos os valores e todos os lados, já percebendo o nosso valor desde o começo do dia 1. Mas como sendo uma cidade menor, a gente tem maior capacidade de reação. A empresa reage muito rápido. Então, uma cidade menor, a gente também garante que essa reação, caso necessite, a gente já está disponível. Tá? Tem essa questão, né, que, como você diz, da logística, que diferencia muito. Para o consumidor, né, para a pessoa que vai pedir, o que você acha que é atrativo no aplicativo? E aí eu faço uma pergunta até para instigar a audiência a conhecer, embora eu acho que esteja todo mundo muito curioso para saber como vai funcionar, porque a gente adora uma coisa nova. Sim, né? sim. Novidade é boa e por isso a importância de apresentar ela na expectativa que se é gerada. Para o consumidor final, a gente também constrói nossas soluções entendendo quais são as dores atuais do mercado. Né? Então, no final, a gente vem com uma oferta nova. Não faz sentido oferecer alguma coisa que é a mesma coisa que já tem até então. Obviamente que a percepção dessas diferenças vai de caso a caso. Mas o que a gente entendeu chegando no mercado brasileiro é que o consumidor tem 3 grandes dores. Né? Então, a primeira dor é as taxas e o custo do delivery é muito alto comparado se eu fosse, por exemplo, no salão ou se eu fosse cozinhar em casa. Tem um custo muito elevado, o que faz ser um produto mais de nicho. Né? O segundo fator que a gente viu é sobre o tempo de entrega. Né? Então, as pessoas gostariam que o tempo fosse mais rápido. E o terceiro fator é que fosse mais precisa a promessa do tempo de entrega e a real entrega. Né? Quando a gente entende essas 3 coisas, a gente vê uma coisa por trás que é bem interessante. Mercados que têm essas dores como características são mercados mais de indulgência no food delivery. O que eu quero dizer? São majoritariamente comidas que são mais indulgentes consumidas do que de alimentação do dia a dia. Né? Seja porque você tem maior flexibilidade para ter um tempo de espera maior, porque provavelmente é uma sexta-noite, um sábado, um domingo. Seja porque você vai pedir para aquela comida diferente para a família toda, né? Que não é o usual do dia a dia. Seja porque, por ser um momento de família, tá ok a gente pagar um pouco mais por uma coisa que a gente não faria também no dia a dia. E a gente vê que os mercados que mais crescem, eles são mercados que começam efetivamente a migrar para um modelo mais de alimentação. E aí sim a gente tem um foco bem grande, que é garantir que, obviamente, os momentos de indulgência existam, mas que eles não sejam detratores para exigir os momentos de alimentação. E o que eu quero dizer de maneira bem mais fácil de compreender, que imagina que você está hoje no seu trabalho, a gente tem normalmente 1 hora de break para poder se alimentar. Né? As empresas dão 1 hora de pausa para poder se alimentar. Contar com delivery hoje significa, provavelmente eu vou pagar mais caro. Segunda coisa, eu vou pedir, não sei que horas vai chegar e provavelmente demora mais tempo do que eu tenho essa 1 hora para poder me alimentar. Então, ter uma tecnologia que garanta essas 2 coisas é muito importante. A primeira coisa, que é o custo do delivery, passa-se muito pelo fato de o valor cobrado para o consumidor tem que ser menor, mas o valor pago para o entregador não pode ser menor. O que tem que ser menor é a eficiência do aplicativo em fazer com que o entregador não fique parado esperando para um pedido cair ou esperando o pedido acabar de ser preparado na cozinha. E aí sim, você consegue fazer isso com uma tecnologia com uma alta densidade de volumetria, como é o mercado chinês. Então a gente entende que trazendo isso para o Brasil, a gente já fez expansões globais com mercados que têm menos densidade demográfica, como é o caso do Oriente Médio, e o produto se comporta da mesma maneira que se comporta no mercado chinês. Então a gente acredita, existe obviamente uma série de testes que a gente faz, e a expectativa interna de que isso seja verdade no mercado brasileiro. E aí isso desbloqueia ocasiões de consumo que até então não existiam. Sem dúvida alguma, principalmente essa da 1 hora de almoço. Do almoço. A minha última pergunta para você é, não tem data ainda, né, para a operação entrar em vigor, digamos assim, mas dentro do planejamento de vocês, existe uma expectativa de em quanto tempo vocês conseguem alcançar todo o país? 2 anos. Então a gente entende que a gente vai, não temos uma data cravada, mas a gente vai lançar a operação esse ano. A ideia é que o primeiro semestre do ano que vem seja focado nas regiões metropolitanas, todas acima de 1 milhão de habitantes. A gente está falando de 16 no país. E o segundo semestre seja focado nas cidades menores do interior, cidades que a gente consiga cobrir. O ideal é, nesses 2 anos, cobrir 80% da população urbana brasileira com o nosso serviço.
Que é bem característico do modelo chinês, né, de expansão. É eficiente, rápido, aprendeu, é só replicar. E até um dos motivos da gente ter nossa sede aqui em São Paulo. Obviamente, por uma questão de recurso humano, é muito bom estar em São Paulo, né? Tem uma série de talentos que moram aqui, tem maior disponibilidade. Mas o segundo fator é que é o mercado mais pulsante e mais competitivo do ponto de vista de food delivery. Então, estar nesse ambiente faz com que a gente mesmo teste as soluções, teste as experiências, entenda como o nosso produto pode se posicionar para garantir uma captura diferenciada para o nosso serviço. E aí, uma vez isso se comprovando uma certeza, facilita em muito a nossa confiança para a expansão mais acelerada para as próximas cidades. Menti para você, era a penúltima pergunta. Então, fica à vontade. Você estava me dizendo antes que tem batido recordes de público, né? Que provavelmente aqui no BeConnected foi seu terceiro recorde. Como é para você essa experiência de falar para o público e essa ansiedade, né, em saber mais sobre uma empresa que tem causado tanta expectativa, né, para um público bastante qualificado? Sim. Eu sou introvertido, introspectivo, dá para perceber. E para mim, tendo essa característica, eu só consigo falar de coisas que eu realmente acredito. Eu não consigo transparecer uma coisa que vai muito desconectado daquilo que eu acredito efetivamente. Então, eu sou um cara extremamente cauteloso nas decisões profissionais que eu tenho. E metade da minha carreira é como executivo, metade é como empreendedor. Então, naturalmente, o empreendedor é muito apaixonado por aquilo que faz. Eu acho que carrego essa característica para dentro do ambiente mais corporativo, se a gente for chamar assim, apesar que eu considero tudo startup. E para mim, eu consigo ter mais facilidade de comunicação falando aquilo que eu realmente acredito, né? E aí, obviamente, falar com um público que entende desse mercado e que tem ansiedade de saber mais sobre o que a gente faz, eu só me sentiria confortável se eu realmente soubesse aquilo que eu estou falando. E aí acho que eu fico um pouco mais tranquilo. Se me botar em situações que eu preciso defender alguma coisa que não é do meu conhecimento ou da minha crença, eu tenho muito mais dificuldade. E falar com um público seleto como é o público do evento hoje facilita muito o meu trabalho. Agradeço a entrevista, desejo muito sucesso e espero Obrigado. que a gente volte a falar mais vezes. Vamos sim. Pode ser, inclusive, num ambiente com menos pessoas. Fala combinado. Obrigada, Danilo. Obrigado vocês. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro do varejo, da indústria e do franchising, o BeConnected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e garanta a sua presença na próxima edição. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!